Que frio, eu estou congelando. Ai, como é bom segurar essa xícara quente. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o vídeo de hoje é uma lista especial, como vocês viram aí no título. Uma lista com 30 livros que eu gostaria de ler antes dos 30 anos. No final desse ano, 2021, eu faço 28 anos, então tenho aí 2 anos e meio para ler esses 30 livros que eu me propus. Eu espero muito conseguir. A primeira pessoa que eu vi fazendo essa lista foi a Pan Gonçalves. Eu vou deixar o link para o vídeo dela aqui na descrição. E essa é uma lista absolutamente pessoal e subjetiva. Eu segui apenas critérios meus, eu segui a minha vontade. Não tem critérios. Não tem critérios externos, sabe? É uma lista assim minha, só isso. Quer dizer, eu segui alguns critérios meus que eu vou contar pra vocês quais foram eles. O primeiro critério que eu segui foi, eu só coloquei nessa lista livros que eu já tinha. Como vocês podem ver, a dicção, ela tá assim realmente um pouco complicada. Então, primeiro critério, coloquei apenas livros que eu já tinha aqui na estante, parei, olhei, refleti e montei a minha lista. Não coloquei livros que eu quero ler e que eu ainda quero comprar, sabe? Segundo critério é que eu não coloquei autores repetidos, então só tem um livro de cada autor aqui nessas duas pilhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, né? Tem duas pilhas gigantescas ali. Eu fiz uma senhora bagunça na minha estante pra cavucar e tirar esses livros. Acho que eu mereço já aqui um like, que você se inscreva, que mande esse vídeo para um amigo que também gosta de literatura. Então vai lá. Me acompanha também nas outras redes sociais, os links ficam sempre aí na descrição. E o terceiro critério é que eu busquei diversificar essa minha lista, colocando tanto ficção quanto não ficção, tanto escritores quanto escritoras, e eu tentei também diversificar os países, sabe, as nacionalidades destes autores. Nessa questão de escritores e escritoras, eu fiz bem meio a meio mesmo. Então tem 15 livros escritos por homens e 15 livros escritos por mulheres. E eu vou começar com as escritoras que estão aqui, ó, nesta pilha mais próxima. O primeiro livro que está na minha lista é o livro de uma escritora bielorrussa, que é a Svetlana Alexievich, que recebeu o Nobel de Literatura em 2015. E eu coloquei aqui dela o Vozes de Chernobyl. Eu já li um livro dessa escritora, que foi o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, muito forte, muito impactante. Imagino que com esse livro não seja diferente, né? Imagino que sejam relatos muito fortes, muito marcantes também. Aqui ela vai falar sobre o desastre nuclear que aconteceu em Chernobyl, né? Tá na minha lista dos 12 livros para 2021, então espero conseguir ler este aqui ainda este ano. E sobre essa minha meta, né, que é para ler antes dos 30 anos, eu vou tentar fazer atualizações anuais. Então, no final desse ano, eu faço um vídeo dizendo o que eu consegui ler em 2021. No final de 2022, eu faço uma lista dizendo o que eu li em 2022 dessa lista. E no final de 2023, teremos aí o veredito se eu realmente consegui ler os 30 livros. Então, vamos combinar atualizações anuais. O segundo livro da lista é um livro de contos que se chama Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin, que é uma autora estadunidense. Faz bastante tempo que eu não leio livro de contos e eu gosto bastante de contos. E esse é um livro que eu quis ler por ver muitos elogios à autora. Confesso que não é uma capa que chamou minha atenção, não é um título que chamou a minha atenção, mas eu vi muitas pessoas elogiando a escrita da Lúcia Berlin, então eu fiquei curiosa. Terceiro livro da lista, também de uma autora estadunidense, que é a Octavia A. Butler, uma autora negra, que escreveu esse livro aqui, Kindred, Laços de Sangue. Esse livro se tornou bastante comentado, bastante conhecido há pouco tempo, né? Relativamente recente o boom que os livros dessa autora tiveram. E ela é uma autora negra que escreve ficção científica e fantasia, então eu imagino que muito desse apagamento talvez se dê por isso, né? Além de ser uma mulher negra, ela escreve sobre um gênero muito marcado por homens, né? Também na minha lista está uma das minhas leituras atuais, inclusive, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë, uma autora inglesa, né? Um super clássico aí da literatura. E faz muito tempo que eu queria ler Jane Eyre, coloquei na lista dos 12 livros para 2021 também. E tô aqui lendo, tô na página 80, ainda tô bem no início da história.
vou tentar fazer um vlog de leitura para ir conversando com vocês aos poucos sobre a minha experiência com esse livro aqui. O que eu posso dizer até agora é que eu tenho gostado, sim. Ainda estou muito no início, né? O livro, ele é um certo calhamaço, tem suas 500 e tantas páginas, eu ainda não cheguei nem na página 100. Li pouco, mas ela já passou por muita coisa. Desde a infância, ela já passa por muita coisa, ela é muito maltratada pela família com a qual ela vive, né? Ela vive com uma tia, porque ela perde os seus pais muito jovem. Quando ela ainda é criança, ela nem tem lembrança dos seus pais. Depois ela vai para um internato e eu achei que as coisas iriam melhorar para ela ali, mas eu estava enganada, porque também não... continua sendo um ambiente hostil, assim, para se viver. Mas enfim, vou avançar na leitura e espero que em breve a gente converse sobre essa história. Também está na minha lista A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E eu tenho uma história, assim, curiosa com esse livro, porque por muito tempo eu falei, não, A Casa dos Espíritos, não tenho interesse em ler esse livro, porque eu achava que se tratasse... Eu espero que vocês não tenham escutado esse grito do meu vizinho, que eu fiquei até com medo agora. Bom, mas eu imaginava que esse livro se tratasse, que fosse um livro de não ficção sobre a doutrina espírita. E eu falei, bom, então eu não tenho vontade de ler. Depois eu vi que eu estava redondamente enganada sobre o conteúdo desse livro, que não é um livro sobre a doutrina espírita. Também na minha lista tem um livro de uma autora brasileira, que é a Ruth Guimarães, com o livro Água Funda. Eu comprei esse livro recentemente, eu conheci esse livro recentemente e essa autora também. E a Ruth Guimarães foi uma das primeiras escritoras negras a ganhar certo destaque na cena literária brasileira e eu fiquei, meu Deus, como eu nunca tinha ouvido falar dessa autora. Descobri esse livro super aleatório, eu só tava ali fuçando o site da Editora 34, que é a editora quem publicou esse livro, então tô super curiosa por essa leitura. E essa edição aqui tem um prefácio do Antônio Cândido. Mais uma autora brasileira nessa minha lista, quem é? Lígia Fagundes Telles. Eu já li alguns livros da Lígia, ainda não li toda a sua obra. Li 2 romances, que foi o Ciranda de Pedra e o As Meninas. Li um livro de memórias e um livro de contos. E do que eu já li até então, o meu favorito é o romance Ciranda de Pedra. Eu amo aquele livro, eu amo aquela história, eu amo aqueles personagens. E na minha lista eu coloquei um livro de contos dela, que é o Antes do Baile Verde. Eu tenho essa edição aqui, que tem os contos completos da Lígia, né? Então tem inclusive o livro Antes do Baile Verde aqui, os contos que compõem esse livro. Mas vocês encontram o livro separado para comprar, caso não queiram um calhamaço, um trambolinho desses aqui, que é até meio difícil de segurar para ler. Outra escritora que está na minha lista é uma escritora etíope, Amasa Mengistu, que escreveu esse livro aqui, Sob o Olhar do Leão. E a autora ambienta essa história no seu país, né, na Etiópia, aí na década de 70, onde o país vive uma grave crise econômica, pessoas em situação de fome, uma guerra acontecendo, e ela vai focar na história de uma família e como essa situação atual vai impactar a todos nessa família, mas vai causar impactos diferentes em cada um, porque cada membro dessa família vai se posicionar, vai agir, vai fazer coisas diferentes, sabe, para enfrentar tudo isso. Também na minha lista está o Diário de Anne Frank, escrito pela Anne Frank. E esse livro também é uma das minhas leituras atuais. Eu estou aqui na página... Qual página que eu estou? Estou na página 110. Deixa eu tentar tirar essa pilha daqui, né? Peraí. Outro livro da lista se chama O Caminho de Casa. E essa autora, eu vou focar aqui para vocês lerem o nome dela, porque eu não sei qual seria a pronúncia correta. Ela nasceu em Gana, mas ela, com 2 anos de idade, se mudou para os Estados Unidos. Esse é o romance de estreia da autora e ele foi muito elogiado. Eu vou ler a sinopse dele para vocês porque é bem curtinha. Em seu ambicioso romance de estreia, a autora compõe um fascinante caleidoscópio sobre raça, história, ancestralidade, o amor e o tempo, traçando o curso de 2 meias-irmãs separadas na África de meados do século XVIII até os dias atuais. Próximo livro da minha lista é o livro As Alegrias da Maternidade, da Buche Mecheta, que é uma autora nigeriana, radicada em Londres. Traz esse título irônico, né? As Alegrias da Maternidade, porque pelo que eu sei dessa história, ela vai falar justamente o oposto. Vai falar dos desafios, das tristezas,
dos sufocos da maternidade. Também coloquei aqui na minha lista o livro As Boas Mulheres da China, da Xin Han, que é uma autora chinesa. A Xin Han, além de escritora, ela é também jornalista e entre os anos de 1989 e 1997, ela entrevistou diversas mulheres de diferentes idades, de diferentes classes sociais, a fim de estudar, de compreender, né, na medida do possível, a condição feminina, a condição das mulheres na China moderna. O próximo livro da lista é de uma autora espanhola, que é a Rosa Monteiro, e é um livro que tem um título belíssimo, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Fala, se não é lindo? Sou apaixonada por títulos, assim, já quis ler muitos livros apenas por conta do título. Capa não é uma coisa que me ganha tanto, assim, é claro que eu gosto de uma capa bonita, mas eu não compro um livro só porque eu achei a capa bonita, mas eu compro um livro porque eu achei o título bonito. O próximo livro da lista é de uma autora italiana, que é a Natalia Ginzburg, e o livro se chama Todos os Nossos Ontens. Também é um outro título maravilhoso, né? Esse aqui também foi enviado pela Tag Curadoria. E esse livro vai ter foco em duas famílias da burguesia italiana e que se veem frente à guerra também, o país enfrentando uma guerra. E também vai ser sobre isso, né? Assim como o livro da Amasa Mengiste, que eu comentei com vocês, como isso vai afetar as relações pessoais, né? Como uma situação social, política, afeta também as relações pessoais. E eu acredito que todos nós podemos perceber isso, né? Tivemos a oportunidade de presenciar isso nos últimos anos aqui no Brasil também. Que as nossas relações, elas mudam, levando em consideração o contexto ao qual nós estamos inseridos, né? Quantas amizades não foram desfeitas por conta do cenário político que nós vivemos? E por conta desse cenário atual de saúde pública também, né? Quando você vê pessoas que antes você admirava, que você respeitava, não fazendo o básico, não fazendo o mínimo. Por fim, o último livro de escritora que está na minha lista é um livro da Conceição Evaristo, mais uma autora brasileira e mineira, né, minha conterrânea. Coloquei aqui o livro Becos da Memória, que eu tenho dela aqui e eu ainda não li. Da Conceição Evaristo, eu li apenas o Olhos d'Água. Eu quero ler tudo da Conceição que eu puder. Vamos agora para a segunda pilha que se encontra aqui do meu lado, que são os 15 livros de autores, de escritores. Eu quero muito ler o livro O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, que é um autor russo. Eu comprei esse livro recentemente, também ainda está no plástico. E eu queria ler esse livro há tanto tempo, eu quero ler esse livro há tanto tempo, há tantos anos. E aí eu comprei finalmente na feira de livros da Unesp, né, que os livros ficam aí com cerca de 50% de desconto. Então eu aproveitei para comprar alguns livros da 34 e esse era o primeiro da lista, assim, que eu queria aproveitar nessa promoção. Tô muito curiosa por essa leitura. Essa história se passa nos anos 30 e vai narrar a chegada do diabo a Moscou. Eu acho muito genial a premissa desse livro. Eu tenho tanta expectativa nessa história que eu tenho até medo, assim, mas ó, tenho fé que vai ser bom, que eu vou gostar, porque eu acho uma premissa sensacional. Outro livro que não poderia faltar, um outro autor que não poderia faltar nessa lista, né, gente? Dostoiévski. E eu coloquei, sim, Crime e Castigo. Tá até com um marcador aqui, porque eu tinha começado a ler esse livro, foi esse ano, no início desse ano. Mas eu acabei parando porque eu não estava conseguindo focar muito na leitura. Eu tava gostando, viu? Tava bem envolvida, assim, pela história. Mas eu comecei o mestrado esse ano. Eu tava terminando a pós esse ano. Então eu tava fazendo muitas leituras já, assim, pesadas, que estavam exigindo mais da minha atenção. Então eu senti que eu não tava no momento de ler este livro aqui. Então, por isso eu dei uma pausa, eu cheguei até a página 56, e quando eu for pegar para ler de novo, eu vou retomar do início mesmo, né, para relembrar tudo. Mais um russo. Tá vendo como eu tinha que realmente fazer essa lista, assim, com um tempo de antecedência, com uns 2 anos e pouquinho, porque tem muito calhamaço aqui, viu? Esse aqui, inclusive, não tô conseguindo nem pegar com uma mão só. Caralho, ai Jesus. Guerra e Paz, do Tolstói. Pois é. Do Tolstói, eu só li um livrinho desse tico, assim. Li 2 vezes, que eu amo, eu acho incrível, que é A Morte de Ivan Ilitch. Tem vídeo aqui no canal. E agora, coloquei esse trambolho aqui, esse calhamaço, que é o Guerra e Paz.
É uma edição em 2 volumes, né? Esse aqui é o volume 1, o branquinho, e esse aqui é o volume 2. Essa edição que eu tenho é a da Companhia das Letras, mas tem edições de outras editoras. Eu acho que a 34 também tem uma edição de Guerra e Paz, né? Autores russos na minha lista foram esses 3. Agora, um autor alemão que eu quero ler há muito tempo, que é o Hermann Hesse, com O Lobo da Estepe. Eu tenho essa ediçãozinha aqui de bolso. Tenho muito interesse pela literatura alemã também, apesar de não ter lido tantos autores. Eu gosto muito do Kafka, né, que é um escritor alemão. Quero muito ler o Hesse também com esse livrinho. Finalmente um que não é calhamaço aqui, né? Mas imagino que seja tão denso quanto um calhamaço. Eu já cheguei a começar essa leitura, mas eu tava ficando tão assim devastada que eu falei, calma, não vai ser agora que eu vou te ler, não. Tem até umas marcações aqui que eu já tinha feito, ó, não sei se dá pra ver uns post-its aí que eu já tinha colocado. Enfim, vejo mais um calhamaço de mais um autor alemão, que é o Thomas Mann, com sua Montanha Mágica. Faz um tempo que eu tenho esse livro, faz um tempo que eu quero subir essa montanha, e eu espero conseguir aí ao longo dos próximos 2 anos e meio. Esses calhamaços que estão aqui na minha lista, eu tô pensando em, quem sabe, fazer umas leituras conjuntas, talvez vocês se animem a ler alguns desses livros comigo, e daí a gente vai se incentivando, né? A gente vai se motivando, quem sabe. O próximo é um autor chinês, que é o Mo Yan, com o livro As Rãs. Esse é um livro de ficção, mas que vai ter como pano de fundo essa política do filho único, sabe? Da China. E esse autor, o Mo Yan, ele também já venceu o Nobel de Literatura. Agora um autor francês, mais um que não é um calhamaço, que é o Camus, com o livro O Estrangeiro. Esse livro, um professor, durante durante uma das aulas da pós, comentou sobre esse livro. Eu fiquei muito curiosa, assim, os comentários que ele fez sobre o livro despertaram muito meu interesse, sabe? O Camus já era um autor que eu tinha vontade de ler, mas depois dos comentários desse professor, eu fiquei, assim, mais tentada a conhecer essa obra aqui especificamente do autor. Esse livro, ele tá no plástico, gente, mas eu comprei esse livro tem muito tempo. Também tá na minha lista dos 12 livros para 2021, vamos ver se eu vou conseguir ler esse ano realmente, que é A Sangue Frio, do Truman Capote. E tá aqui, parece que eu comprei ontem, mas esse livro deve estar na minha estante, sem brincadeira, deve ter uns 8 anos, pra mais. E mais um autor estadunidense, Ian McEwan, com Reparação. Tá aqui, um outro livro que eu também tenho há bastante tempo, e eu sou muito curiosa por esse livro, porque muita gente fala que é muito surpreendente o que acontece, sei lá, não sei se no final ou em algum momento dessa história, e aí eu fiquei curiosa. Um dia eu comecei a ver o filme, tem a adaptação. Eu comecei a assistir o filme, mas eu falei, não, eu não vou ver mais. Aí eu abandonei o filme, porque eu queria me surpreender com essa tal coisa que acontece em algum momento dessa história que todo mundo fala. Eu espero realmente ser surpreendida, senão eu vou ficar bastante frustrada. O terceiro e último autor estadunidense da minha lista é o Walter Miller Jr., que escreveu um livro de ficção científica muito elogiado, que é um cântico para Leibowitz. Eu tenho essa edição aqui bem antiga, mas vocês encontram esse livro com uma outra edição, uma edição mais recente aí para comprar. Eu amo ficção científica e muita gente fala muito bem desse livro. Acho essa capa incrível. O próximo autor da lista é um autor inglês, muito querido por muitos leitores. Eu ainda não li nada dele. E quem é? Charles Dickens. Eu tenho 2 livros do Dickens. Eu tenho David Copperfield e o Grandes Esperanças. Eu disse pra vocês lá no início, né, que eu não coloquei na lista 2 livros de um mesmo escritor. E eu tô mostrando os 2 pra vocês porque eu ainda não me decidi qual vai ser o livro dessa minha lista. Mas eu vou optar por um deles, né, e eu ainda não sei. Se você já leu essas 2 obras do Dickens e quiser aí palpitar nos comentários, me diz por qual desses você acha que é mais legal começar a ler. Temos agora um autor brasileiro, Graciliano Ramos, com Angústia. Do Graciliano Ramos eu já li Vidas Secas, que é sensacional aquele livro, é maravilhoso. Eu acho que tem vídeo aqui no canal sobre ele. E Angústia eu tenho há algum tempo também. Eu lembro que eu comprei esse livro na época da faculdade. Eu entrei na faculdade em 2011, 2012, não sei. Pois é, mas eu comprei nessa época aí, tem muito tempo.
Ele já tá ficando amarelado na estante e eu não li ainda. Agora temos um autor português, ninguém mais, ninguém menos, que José Saramago, que eu nunca li Saramago. Eu coloquei Ensaio sobre a Cegueira, porque é o livro dele que eu tenho um outro dele aqui, que é o Memorial do Convento, e eu também tinha As Intermitências da Morte, mas eu emprestei e não me devolveram, pois é. Mas acredito que eu vou começar com o Ensaio sobre a Cegueira mesmo, então foi ele que eu coloquei aqui na minha lista. Temos agora um autor chileno, que é o Roberto Bolaño, com Os Detetives Selvagens. Eu ganhei esse livro de presente de amigo secreto do Will, do Transgressão Literária. Por que não tá focando, querida? Acho que agora focou. O Will, eu acho que ele tá parado aqui do YouTube, mas ele ainda comenta os livros, às vezes, lá pelo Instagram, que se chama Transgressão Literária. O Will lê bastante literatura latino-americana, e ele escolheu me dar esse livro aqui de presente. Então, para quem gosta ou tem interesse, né, em literatura latino-americana, recomendo que acompanhem o Will, que ele costuma dar algumas dicas por lá. E, por fim, o último livro da lista é um autor peruano, que é um livro que também eu tenho aqui já há alguns anos e ainda não li, que é o Mário Vargas Llosa, com Travessuras da Menina Má. Essa minha edição é edição de bolso, bem pequenininha, e tá aqui. Pronto, gente, eu já tô com a garganta seca de falar desses 30 livros. Tá um caos aqui no chão, cercado por livros. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. Sinta-se super à vontade para ler alguns desses livros junto comigo, ou todos esses livros junto comigo. Me acompanha lá no Instagram, que aí você fica sabendo quando eu vou ler algum desses livros. E aí, se você quiser ler junto comigo, só me mandar uma mensagem por lá, que a gente combina de ler juntos, a gente vai conversando, a gente vai comentando. E isso é sempre bom, né? Ler com outras pessoas, e aí a gente vai se incentivando, trocando experiências. Aí a gente pode reclamar dos personagens, sabe? Pode ficar revoltado junto, ou se apaixonar junto por um personagem, o que é mais difícil. Geralmente a gente só fica revoltado, mas é isso mesmo. É isso. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem, e a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo, e vamos nos atualizando, né? Eu vou contando vocês sobre os andamentos aí dessas leituras. Beijos, fiquem bem, se cuidem e até mais!